Pois é, 11 horas e 16 minutos, gente. O Ligado nas Cidades recebe a partir de agora o vereador eleito de Natal, Cláudio Custódio, está conosco hoje, né? E aos 43 anos o Cláudio Custódio, gente, é professor de geografia, de jiu-jitsu também, disputou aí a sua segunda eleição, conseguiu 3.939 votos, sendo o segundo mais votado do PP. Vereador, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco hoje, para a gente comentar, né, sobre as suas propostas, sobre os próximos anos, como serão aí os próximos anos, né, de mandato, tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Andresa. Bom dia, Júlio, bom dia, Edivan, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Vamos bater um papo legal hoje. Pois é, né? Cláudio Custódio, né? Ele Claudinho, né, Júlio? Claudinho, né? Claudinho lá, o professor de jiu-jitsu para muita gente, praticamente um outsider nessa campanha eleitoral, né? Totalmente fora dos padrões dos políticos que a gente viu e conseguiu dobrar a votação praticamente, né, Claudinho, de uma eleição para outra. Queria saber, Claudinho, o que teve de diferente na sua eleição de 2024, que você teve êxito, para de 2020, quando chegou perto, né? Ficou quase na primeira suplência, na segunda suplência para vereador e não conseguiu eleger. Ele se elegeu. O que teve de diferente nessa eleição? Na primeira eleição, eu bati 2.150, foi surpreendente também, né? Foi bem surpreendente. É muito voto, Edivan? Edivan entende isso. Edivan é espontâneo, viu? Tem muita estrutura financeira, né? Exato. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso também, mas a gente lhe interrompeu. Desculpa, Claudinho. Então, eu fiquei um voto atrás do Clênio, da Policlínica, na eleição passada, eu fiquei na segunda suplência, né? E aí agora, o que eu fiz diferente? Eu acho que houve mais engajamento, a campanha capilarizou mais, muita gente participou, a comunidade jovem, de adolescentes, assim, né, que é uma parte do meu público, participou ativamente. Eu fiz impulsionamento na rede social, na outra eu não tinha feito, eu achei um efeito positivo também, consegui adesivar mais carros. Todos os adesivos no braço do próprio candidato. Foram mais de 100 adesivos que eu apliquei todos eles, ia na casa de um à noite, porque eu estava trabalhando normal, né, eu estou trabalhando normal, então sala de aula, rotina de trabalho em casa, corrigir prova, preparar prova, mas assim, final de semana eu dava o gás, passava o dia rodando na casa do povo, adesivando e enfim, eu acho que foi mais isso, teve mais capilaridade. A outra eleição também estava a dinâmica da pandemia, então acaba que o envolvimento com o aluno, com o jovem não estava tão forte, então esse contexto atual acho que me favoreceu muito, né? Não é uma eleição tradicional, da política tradicional, né, enfim, compra de votos, boca de urna e etc. É uma eleição muito orgânica e eu acredito que isso me favoreceu muito nesse contexto atual. Até porque você não tem padrinho político, né, Claudinho? Nem familiares. Nem familiares na política. Para quem não lhe conhece, é bom até que você apresente, né? Você é um professor de ensino médio, prepara o pessoal para o Enem, né? É professor de jiu-jitsu também. Como é que surgiu essa ideia? Ninguém acorda e diz, rapaz, hoje eu vou ser candidato a vereador de Natal. Não, como é que foi que amadureceu essa ideia para você chegar a ser candidato? Bom, meu pai muito politizado e muitas discussões lá em casa sempre, sabe? Mas alguns amigos começavam a questionar. Claudinho, por que você não se candidata? Por que você não se candidata? Isso foi amadurecendo e aí chegou uma hora que eu vou entrar nessa. Porque deve ser uma Mas foi difícil, na cara e na coragem mesmo, não teve nenhum efeito maior, assim. Tanto que quando eu comecei a falar, minha mãe foi contra, meu pai, apesar de ser muito politizado, mas meu pai ficou naquela também, aí minha esposa não concordou no início, Débora Sampaio, aí já na reta final da última ela abraçou, mas um ponto importante nessa, inclusive, é que ela abraçou mesmo a campanha. Eu vi, né? Muita imagem dela adesivando o carro com você, né? Ela participou e ela é uma pessoa conhecida e querida na cidade também, então eu acho que a participação dela foi bem importante. Andresa. Professor, é muito difícil a gente não comentar. O senhor está ali todos os dias educando, passando conhecimento para as pessoas e infelizmente a gente está num estado que a nossa educação é uma das piores do país. Como é que o senhor vê tudo isso e o que é que o senhor pretende, né, dentro ali do mandato, trazer para essa nossa educação tão sofrida? Posso estar enganado nos números, mas acho que pouca coisa. Mas assim, Natal é a pior capital no ranking do IDEB em ensino nos anos iniciais. Entre as capitais nós somos a pior. O Rio Grande do Norte está entre os piores estados do Brasil, junto com o Rio de Janeiro e mais algum outro. É calamitosa a situação.
E como professor eu entendo que a base é determinante, né? Como é que o ensino médio vai ter alto rendimento se toda a base do ensino fundamental ela é realmente abaixo de uma média nacional? E olha que o Brasil está em um nível ruim a nível internacional, né? Dos variados rankings de educação. E aí eu tenho uma das minhas ideias em relação naturalmente à educação, e envolve basicamente copiar muito do que foi feito no Ceará e em Sobral, né? Pretendo inclusive ir em Sobral ainda nesse ano, em dezembro, quero fazer uma visita lá. Estou tentando alguns contatos políticos para poder beber direto na fonte. Mas assim, uma das ideias envolve métrica de controle de rendimento dos alunos. A gente utilizar a tecnologia para fazer um acompanhamento contínuo junto às escolas municipais para entender quais são as lacunas, quais são os aspectos positivos da educação que realmente precisam ser ou melhorados ou consertados. Isso é possível, a tecnologia está nas nossas mãos e o exemplo já existe. O Ceará já mostrou que é possível. Por que não podemos fazer isso? Claro que vai depender muito do futuro prefeito, né? O prefeito precisa abraçar a minha ideia, mas eu acredito que eu consigo mostrar tecnicamente que é possível evoluir em poucos anos a nossa cidade, nosso município, para uma posição mais confortável, digamos assim, ou menos desconfortável, melhor. Claudinho, a gente vê também, antes de Edivan fazer a pergunta, só para continuar no tema da educação, que essa, entre aspas, culpa, você que falou que você não pode ter um ensino médio se você não tem um ensino básico bom, porque, claro, você vai chegar no ensino médio depois de uma base, e são responsabilidades tanto de município quanto de Estado, a gente falando enquanto poder público, mas onde é que entra também a responsabilidade do professor? A gente sabe que há um corporativismo e você pode falar de dentro da sala de aula nisso. Até que ponto os professores da rede pública são, entre aspas, eu vou colocar, não, entre aspas não, até que ponto eles são culpados também por esses erros, por esses índices, na verdade? A responsabilidade existe, Júlio. Se nós estamos numa posição retardatária, assim, para mim é óbvio que existe, né? Agora, a gente tem que considerar também uma situação de infraestrutura ruim das escolas, insegurança. Há um descrédito da categoria de professores, não só em Natal como no Brasil. Há um ataque sistemático à categoria. Eu entendo que há uma visão muito negativa em relação à perspectiva de que o professor está em sala de aula para doutrinar os alunos, toda aquela discussão da escola sem partido. Não que não exista esse tipo de problema, mas eu acredito que isso cria um efeito negativo muito maior para a categoria e para os professores como um todo. Então, há responsabilidade sim, mas a gente precisa entender que também há uma defasagem salarial que gera desânimo entre a categoria, né? Se você compara o salário do professor do Estado com o salário do professor do município, eu vou chutar aí em uma diferença salarial de mais de 60%. Né? E detalhe, anos atrás o salário do professor da rede municipal era superior ao da rede estadual. Então o salário do professor do Estado ultrapassou a da rede municipal e fomos não, porque eu não sou professor da rede municipal, mas a categoria foi ficando para trás. Então eu entendo que há um desânimo, muito em virtude da questão salarial, mas claro que eu entendo que também há uma responsabilidade direta dos professores em virtude desse ranking que Natal ocupa e está numa posição extremamente infeliz. Edivan. Nós temos, acho que o IDEB é o indicador mais importante. Ele veio subindo ali, acho que de 2017 até 2019, atingindo os 3,2, se eu não me engano. E nesse governo FAD, ele voltou aos 3,2% de 2019, sem conseguir avançar, sendo o último do Brasil já em 2 IDEBs. Acho que um grande dificultador de tudo isso, além de tudo isso que a gente já pontuou aqui, é a questão da evasão e gestão. Acho que passa muito pela gestão da escola, a integração com a família, professores e alunos, e ações efetivas para se combater a evasão escolar. Me lembro aqui que tem uma escola Quarto Centenário, que tem uma parceria com a UNP, na época, que quando o aluno faltava, no outro dia tinha uma equipe lá na casa perguntando o que foi que houve, trazendo o aluno de volta, estimulando. E o fato da escola ser também salas climatizadas aqui da UNP, também já atrai mais o aluno. Seria por aí? Também, infraestrutura é muito importante.
Mas eu voltaria para o caso do Ceará. No Ceará, as escolas que têm rendimento, que têm evolução do rendimento escolar, elas são gratificadas. Os professores recebem gratificações. Ah, não sabia disso. Uma meritocracia. Exato. Poxa, trazer isso para cá é uma possibilidade, mas envolve custo. Então eu não posso chegar aqui enquanto vereador e dizer, olha, eu vou aplicar isso. É inconstitucional. Vai depender do prefeito, mas eu vou levar essa pauta para o futuro prefeito. Acredito que Paulinho Freire. E vamos discutir. É o que eu estou falando. Existe tecnologia, existe o exemplo e tem que ter vontade política. E tem que ter dinheiro. Sem dinheiro, como é que eu vou pagar a gratificação aos professores? E tem a ver com a questão salarial também que eu falei. Os professores sendo bem remunerados, recebendo gratificações e os seus salários podendo ser respeitados, uma evolução natural, baseada na inflação, inclusive. Eu acredito que naturalmente a gente evolui. Claudinho, você falou sobre, acredita que Paulinho Freire vai ser prefeito, o seu partido está na coligação dele, mas não vi assim você fazer uma campanha muito enfática em prol do Poder Executivo, até porque sua campanha gastou R$16 mil, né? Não foi uma das foi, se eu não me engano, a campanha mais barata entre os vereadores eleitos, deve ter sido a sua, não tenho esse valor. Mas eu queria saber como é que vai ser o seu engajamento, como está sendo o seu engajamento nessa campanha de segundo turno? Você acredita que é do seu perfil, ou que fugiria muito ao que você defende? Queria saber como é que você está atuando no segundo turno. Vamos lá, Júlio. No primeiro turno eu estava fazendo a minha campanha, né? Eu não tinha como me envolver na campanha de Paulinho, mas desde que é importante ficar claro isso, muita gente me questionou, né? Porque saiu em alguns blogs a minha foto com os eleitos do PP, fazendo o 4 de Paulinho, e muita gente questionou, poxa, Cláudio, mas como assim? Agora Paulinho? Não, eu já estava na base de apoio a Paulinho, meu partido apoiava Paulinho, eu não ia chegar no partido, eu fui um dos últimos a entrar, se não o último a entrar. Então já havia o acordo, eu não ia chegar lá e dizer, eu não vou apoiar Paulinho, não existe, é política, né? Eu tive que entrar na dinâmica do partido. A propaganda eleitoral é com Paulinho Freire, inclusive, né? Eu tenho falado isso para as pessoas. Bom, acabou o primeiro turno, fui eleito. Muito obrigado aos 3.939 votos. E, naturalmente, há uma pressão, Júlio, para que eu participe, para que eu... Mas, por outro lado, eu tenho um problema, né? Eu estou trabalhando normal também, né? Eu deixei acumular algumas pendências nas escolas que eu trabalho, na minha academia de jiu-jitsu. Mas, dentro do possível, o apoio é oficial, declarado, público. Hoje eu vou participar lá do comício, né? Eu ia falar carreata do comício, mas realmente a questão do trabalho limita muito a minha movimentação. Mas assim, nos meus grupos, nas pessoas que eu tenho proximidade, que participaram da minha campanha, eu estou pedindo engajamento. E foi a campanha que eu fiz, na verdade, Júlio. A campanha que eu fiz foi uma campanha. Tá levando o seu estilo pro apoio do segundo turno. Exato. Claudinho, outro ponto que a gente viu durante sua campanha eleitoral foi que você abraçaria algumas causas. Você falou sobre, se eu não me engano, sobre os fissurados, né? Fez inclusive algumas peças de campanha junto a um cirurgião plástico, Alexandre Dantas, e falou também sobre outros pontos. Eu queria saber quais serão suas principais bandeiras no mandato, além da educação, claro. Exato. Educação, vou entrar, né? Vai ser de cabeça mesmo. Mas realmente, vai ser um double leg vai ser um triplo, um quádruplo. Olha, são muitas pautas. Inclusive, era uma coisa que me incomodava muito durante a campanha e já depois de eleito. As pessoas, qual é a sua bandeira? Não, eu tenho algumas, mas a educação naturalmente é algo que eu tenho mais conhecimento em termos de vivência. Poxa, são 23 anos de sala de aula, eu escutei muito depoimento, eu vivi muito em sala de aula. O esporte também faz parte da minha vida, mas assim, tem algumas pautas que eu acho bem interessantes. Por exemplo, doação de órgãos, né? Eu tive uma vivência muito especial que eu pude doar 70% do meu fígado para um jovem, né? Isso há 10 anos atrás. E a causa da doação de órgãos é uma causa natural à minha vida. Tá? Então vai ser uma pauta que eu vou levar. Ontem, inclusive, eu me reuni já com não sei se a expressão é a diretora responsável pela central de órgãos aqui no nosso estado, e ela já levantou algumas pautas importantes, por exemplo, publicidade. Precisa ser mais, né? Precisa haver mais publicidade em relação à doação de órgãos. E outro ponto, que é uma falha dos hospitais, ou seja, uma falha na estrutura hospitalar, é que há um baixo número de notificações em vários hospitais do Rio Grande do Norte. Notificações sobre para pessoas que podem ser... Para a central de transplantes. Sim. Então, como é que a central de transplante vai desenvolver a cirurgia se não sabe que tem pessoas
que estão com a morte encefálica disponíveis para as diversas doações. Fígado, coração. A gente doa coração aqui no Rio Grande do Norte. Rins, córneas. Ainda não fígado, mas é uma outra pauta também que pode acontecer, mas depende de uma estrutura financeira muito maior. Quem sabe aí uma parceria futuramente com algum deputado federal, estadual, um senador, para a gente poder montar uma estrutura de doação de fígado também aqui. Então seria isso. A minha, inclusive, a minha cirurgia foi em São Paulo, né? Sim. Porque aqui não teve sucesso. Alguns anos atrás, diversas tentativas não foram bem sucedidas. Então pronto. Fissurados, doação de órgãos, são algumas das pautas, enfim, todas as bandeiras. Alguns pontos aí para serem trabalhados, sim. Andresa. E aí, professor, já pensou como é que vai ser aí? Você já calculou? Eu sei que o senhor é professor de geografia, mas já deu uma calculada aí como é que vai ser a função dizendo professor? Que professor de geografia não sabe fazer conta, não? Não, Só porque o cara é de humanas, é você não que faça tá esse dizendo bullying isso. com a gente, não. É você que tá dizendo isso. Sou eu que tô dizendo mesmo. Jamais. Mas essa questão de fazer esse cálculo mesmo de como será o professor e o vereador, como é que vai ser essa junção aí? Pois Coçou a cabeça agora. A dificuldade não é pequena, Esse cálculo não é muito fácil não, né, professor? Não é. Então, são 23 anos, né? Eu não posso jogar pro alto. Sim. Eu pretendo fazer 4 anos em uma política assim, exemplar, muito trabalho a ser feito, muitas ideias a serem aplicadas. Mas eu amo sala de aula, então eu não pretendo sair. Eu já estou conversando com as escolas que eu trabalho para diminuir essa carga horária, mas para não me desconectar das escolas ausentar, e dos alunos. Das salas de aula. Exato. Eu vou manter, mas eu preciso entender, inclusive, como é a rotina de trabalho na Câmara, para não prejudicar nenhum nem outro. Né? Uma pergunta que foi feita aqui no chat, o Robson, ele falou: qual a sua posição em relação às escolas cívico-militares? Eu gosto da ideia. Inclusive, se eu tenho uma escola que funciona, se eu tenho uma escola que disciplina, se eu tenho uma escola que vai aumentar o rendimento escolar, eu não vejo motivo para ser contra. Então, não tem muito o que falar, Robson. Júlio, desculpa. Robson fez a pergunta. O nosso ouvinte. Eu não tenho o que questionar. Há uma discussão com relação a... Aí eu volto para, inclusive, uma fala que eu já fiz agora há pouco. A questão da doutrinação, né? Aí seria uma pegada de doutrinação dentro de uma pegada mais, talvez, militar. Não talvez militar, mas de direita, não sei, talvez de extrema direita. Mas aí precisaria ser analisado caso a caso. Mas assim, a disciplina pela disciplina, a educação pela educação, o aumento do rendimento escolar, eu não tenho como ser contra isso. Edivan. Você falou aí em extrema direita e extrema esquerda, e nós temos bancadas bem solidificadas com essas posições na Câmara diante dessa nova configuração lá no plenário da Câmara, o que promete muitos embates, né? Eu acho que você vai até fazer parte de uma bancada muito especial lá, que é a bancada dos faixa preta, né? Kleber, tem você, Kleber, Hermes. E o Robson também. Do judô? Exato. Hoje com aquele... não tem futuro ter uma briga na Câmara não hoje em dia. Sem futuro. Mas o pessoal que pratica mais esporte não é de ataque, é mais de defesa, né? Hoje sim. Hoje sim. No passado não. No show do Charlie Brown Jr. no Emirá não, né? Mas enfim. Final, a sua expectativa aí para essa nova legislatura com relação a essa nova configuração da Câmara? Eu acho que vai ser a mais polêmica da história. Minha perspectiva. E de antemão, eu já quero deixar claro que eu não pretendo me envolver em polêmicas por polêmicas, brigas por brigas. Não é o meu perfil ficar fazendo... recorte para rede social. Recorte para rede social. Meus vídeos, inclusive, na campanha, eram vídeos longos. Não paz e amor, Edivan. Eu vou entrar nas brigas em torno das minhas ideias. Das suas bandeiras. Em torno das minhas bandeiras. Mas brigar por brigar, esse tipo de fuxico, não é comigo não. Deixar para alguns aí. Claudinho, outra coisa que também muita gente falou, tem se falado, é sobre a eleição da presidência da Câmara Municipal. O Érico Jacome, atual presidente do PP, naturalmente candidato à reeleição. Queria saber se ele já falou com você sobre isso e se você já tem um posicionamento sobre essa eleição lá dentro da Câmara. Júlio, inclusive tem a ver com outro ponto que a gente já discutiu, que é o apoio a Paulinho Freire. Né? Como eu falei, quando eu entrei no PP, eu estava praticamente fechado com outro partido. Qual era o outro partido? Solidariedade. Solidariedade. E acabou que aos 45 segundos do tempo... Tinha sido eleito do mesmo jeito? Teria sido mais votado, inclusive. Teria sido mais votado do Solidariedade. E aí, o que acontece? Você teve medo de ano lagartixa? Que tipo de medo? Dela ter mais votos. Já teve mais votos, tal. Ou nas suas contas da Não, eu achava que ela ia estourar muito.
Quando ela chegou lá, eu imaginei... Ela, né, Bati, mais bati. votos. Eu imaginei que ela ia bater mais de 6 mil votos, e algumas pessoas chegaram a falar 8 mil, eu não estranhava, né? Inclusive foi uma conversa com o Kelps na época, mas realmente eu preferi não disputar com ela, foi estratégico, eu fui estratégico, não tem outra palavra. Eu já tinha tentado uma vez, Ivan, eu não ia, era a minha última tentativa, né? Isso estava muito claro para mim, eu não ia tentar outra vez se eu não fosse eleito. Sim, mas voltando ao caso do PP. Tá. Do PP. Então bora lá. Quando eu cheguei no PP, já havia o apoio de Érico e do PP a Paulinho Freire. Naturalmente, eu apoio Érico. Ele é do meu partido, não tenho que se questionar. E para mim isso é muito positivo, Júlio. Eu estou chegando na Câmara dos Vereadores, eu sou um novato. Potencialmente podem me engolir lá dentro, né, os veteranos. Eu estou chegando com o presidente da Câmara. É natural que eu apoie ele. Assim como é natural, porque também vai me favorecer, eu tenho que ser muito realista nessa perspectiva, que a eleição de Paulinho Freire também vai me beneficiar como vereador de Natal, a partir de 1º de janeiro. Então, eu estou entrando, eu vou ter o apoio de Érico, vou ter o apoio de Paulinho, eu espero que eu faça um bom mandato enquanto vereador. É simples, é ser realista e entender que isso vai favorecer a proposição das minhas ideias e a realização das minhas ideias. Então, Érico e Paulinho, por uma questão que também vai favorecer o meu mandato. Andresa. Professor, o senhor está falando justamente dessa questão de apoios e etc. O principal deles, com certeza absoluta, seria ali do prefeito, mas a gente tem também um governo de estado. O que o senhor visualiza desse governo e que apoios o senhor esperaria para que aquelas ações que o senhor deseja sejam realmente concretizadas? É como eu falei, eu não estou entrando para brigar por brigar. Né? Eu estou entrando para levar ideias. A questão dos órgãos que eu acabei de falar aqui, é necessária a participação do governo do estado. Né? O SUS envolve a esfera municipal, estadual e federal. Então eu vou precisar sim sentar com o PT, com Fátima. Se eu puder, se eles puderem me receber para entenderem as minhas pautas, eu vou ficar feliz. Mas naturalmente fazemos uma oposição, e é natural essa oposição também, faz parte da dinâmica política. Eu sou 100% favorável a pautas sociais, eu sou 100% a favor do SUS, né? A minha sogra é um grande nome do SUS nacional, Ana Tânia, e ela vai trabalhar comigo várias pautas que a gente vai levar também para a saúde. Né? Ela vai ser uma assessora de luxo, ela não vai estar no meu gabinete, mas ela vai estar trazendo várias pautas para mim. E vai envolver naturalmente o governo do estado também. Então assim, vai ser natural sentar para negociar, para conversar, para levar ideias também. Quero poder contribuir. O Rio Grande do Norte vive um momento muito ruim, né? E a gente tem que reconhecer que o governo Fátima tem muita rejeição e é um governo mal avaliado. Claudinho, a gente já está chegando ao fim aqui da entrevista, mas você na campanha gastou, como eu falei, 16 mil reais, devolveu o dinheiro ao partido, né? Dos 20 mil reais que recebeu, devolveu 4 mil reais para a legenda. Você chegou aqui no estúdio da Jovem Pan News de Natal sem nenhum babão, chegou totalmente só, mas claro, é o primeiro mandato. O seu eleitor pode esperar que sua postura daqui a 4 anos seja exatamente do Claudinho que entrou hoje aqui na tribuna, na Jovem Pan de Natal? Eu posso só corrigir o número? Pois não. Na verdade foram, se eu não estiver enganado, eu tenho que dar uma olhadinha, mas foram 27 mil, tá? Mas foi 20 mil de fundo eleitoral, que eu usei nessa, na outra eu não usei, mas nessa eu usei. 7 mil, 6 mil, alguma coisa assim, foi em relação à doação do meu carro para minha própria campanha. Então eu falo 20 que foi do fundo eleitoral. Exato. Então, do fundo eleitoral mesmo, do meu bolso, nada. Do fundo eleitoral foi 20 mil e eu devolvi ontem, eu paguei ontem um boleto de R$4.500. Então, de fato, tá certo, Júlio. E com relação à sua pergunta, espere, com certeza, espere sim, meu amigo. Simplicidade... ética é uma pauta que eu bato muito, né? Eu sou muito crítico à política como ela é feita, troca de favores. Eu sei que é parte da dinâmica, mas eu vou tentar me manter dentro dos meus critérios, sem ultrapassar uma linha. Às vezes a linha é muito tênue, né? Do que você acha correto e do que é correto, do que as pessoas acham correto, mas dentro da linha no sentido de deixar dentro da lei, no sentido de ser simples. Não acredito que eu vou... Daqui a 4 anos... A pergunta vai ser a mesma. Você vai repetir essa pergunta aí. Tá, e agora, rapidamente, só para encerrar, continua também dando aula de jiu-jitsu? Vai dar tempo? Vai conciliar sala de aula, mandato de vereador e aula de jiu-jitsu? Não, jiu-jitsu vai ser só hobby agora. Né? Essa semana me reuni já com os meus alunos, que já são professores, e eu já passei basicamente o bastão para eles já.
Então agora é com eles. Vai ser só o administrador da academia. Nem isso, Júlio. Nem isso. Na verdade, eu vou ficar mais nos bastidores ali, dando meu treino. E sempre que eu estiver dando meu treino, Só né? nos Porque o meu rola. esporte. Só nos rola, só nos combates, exato, Edivan. Um Mas eu abraço vou estar de especial olho. a Ana Tânia, amiga nossa, grande profissional. Ex-secretária de que realmente saúde aqui do município. Ex-secretária, é uma profissional valiosíssima, queridíssima e que tem muito conhecimento Exato. nas ações integrativas de saúde e tal, que é um tchan dela. Tá por né? dentro, Edivan. E agora só lembrando, viu? Ela tá aposentada. A bancada lá de Morro Branco, do meu bairro, já tem 2 vereadores, viu? É Kleber e agora Cláudio Custódio também, Exato, viu? Então exato. a bancada lá de Morro Branco tá crescendo, viu? As quintas tá embaixo, viu? Tá perdendo. Sei não, viu? Mas olha, gente, vamos agradecer aqui a presença do vereador eleito de Natal, Cláudio Custódio. Muito obrigada, professor. Prazer tê-lo conosco. Sucesso. Eu que agradeço, estou à disposição, viu? Sucesso. Maravilha, gente. Olha, 11 horas e 42 minutos. Agradecendo aqui a presença do nosso querido Edivan Martins. Muito obrigada, viu?